Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, sou professora de matemática e mais uma vez a gente está voltando aqui com a aula para os 7º anos. Dessa vez não é fração. A gente passou a semana toda, né, gente, estudando fração desde a semana passada e a gente esticou um pouquinho da trilha porque o conteúdo ele precisava ser bem detalhado, né? Para a gente poder aprender como realizava algumas operações com frações, tá certo? Só que essa aula, né, a última aula dessa semana, parece mais uma revisão de um assunto que a gente já viu algumas semanas atrás, que no caso é equações. Só que hoje a gente trouxe algumas palavrinhas e algumas organizações que vão fazer a diferença na hora da gente escrever e resolver uma equação, tá certo? Mais uma vez, sejam bem-vindos e bem-vindas, alunos e alunas, professores e professoras da rede. A ideia é que a aula seja para vocês e que vocês consigam aproveitar o máximo dessa aula, tá bom? Quem me ajuda hoje na tradução simultânea para a língua brasileira de sinais é o Plínio, que está aqui aprendendo cada vez matemática com a gente e me ajudando, né? Porque sem ele ficava difícil de eu fazer essa troca com vocês que estão aí do outro lado, tá bom? Então, como a gente vai precisar de interação, quem está aqui me ajudando também é o professor Tiago. Eu vou chamar ele rapidinho para se apresentar, falar um pouquinho do aplicativo e deixar para vocês os QR Codes para vocês fazerem o download. Fala aí, Tiago. Olá pessoal, tudo bem? Então, como a professora Briane falou, né, a interação que a gente está trazendo a partir de agora é uma interação muito mais objetiva, tá certo? Então, instala aí o aplicativo no seu celular, coloca lá o login, é a sua matrícula, e a senha é a sua data de nascimento com 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano. Acessa lá e se você tem alguma dúvida, entre em contato com a escola ou conosco, tá certo? Se você ainda não está com o aplicativo, ainda dá para você fazer essa interação conosco quando essa aula estiver no YouTube, tá certo? Então procura lá a playlist da sua turma, dá uma navegada em outras playlists, tá certo? Para que a gente consiga fazer essa parceria, para que você consiga entrar em contato conosco. E no momento da aula, se você já está com o aplicativo, escreve lá no chat, que eu vou estar aqui na moderação, tirando as suas dúvidas e repassando algumas informações para a professora Briane, tá certo? Então, é muito importante que essa participação fique cada vez mais intensa, ok? Vou passar para a professora Briane, daqui a pouco eu volto. Bom, gente, como eu falei, vai aparecer um QR Code aí na sua tela, no sistema Android inicialmente. Prepare aí a câmera do seu celular, aponta para esse QR Code que vai direcionar você para a lojinha para fazer o download do aplicativo, tá? Enquanto que você aí tenta fazer esse manuseio, você vai explorando o que o aplicativo tem. Se você não conseguir, você procura ajuda, tanto lá no canal no YouTube, quanto no próprio ícone lá de solicitar ajuda, e aí vocês vão tentando resolver para que a gente consiga alinhar direitinho, né? Agora vai trocar o QR Code, vai aparecer do sistema iOS para você tentar fazer o mesmo processo para quem tem esse sistema operacional no telefone, fazer o download do aplicativo, o manuseio. Se precisar de ajuda, a gente está aqui, né? Vários canais que a gente pode se comunicar para poder tentar resolver e começar essa fase nova aí do projeto com essa interação ao vivo, tá bom? Então, né, nossa aula com formato digital possibilita que você assista desse momento ao vivo, mas depois você pode dar uma olhadinha lá no YouTube pelo celular, pelo computador. A ideia de ter esse formato é, além, claro, da gente trazer outras maneiras de expor a aula, dinamizar, né, gente, e acessar todo mundo para que consiga dar a possibilidade de todo mundo conseguir assistir a aula, tá certo? Então, o YouTube está com essa carinha aqui. E nesse caso, a gente vai colocar aí para vocês os canais. A gente consegue acessar essa ideia, né, do YouTube, verificando aí, ó, como é que está aparecendo e o chat para a gente poder fazer essa comunicação, tá? Então, a Unirec, né, o site da Unirec apresenta para você o modelo de aula, né, que a gente está tendo aqui e o plano de estudo. Lá você vai conseguir ter acesso a ferramenta que a gente está utilizando nas nossas aulas, tá? Pega aí o lápis e o caderno para a gente poder começar a fazer essa nossa revisão aqui do que seria a ideia de equações e para a gente começar a acompanhar quais são as instruções novas que eu e Tiago a gente preparou para passar para vocês hoje, tá certo? Olha aí, a telinha que trouxe semana 26, tá? Para vocês não esquecerem, esse é o material que a gente vai usar.
Como eu falei, é uma revisão, né, gente? A gente vai rever esse primeiro momento. Lá no YouTube, no nosso canal, tem uma aula que tá aqui, ó, no dia 9/8, né, 9 de agosto. E aí a gente tem revendo equações, tá certo? A ideia é que você consiga fazer a consulta. Se você tiver dúvida no processo inicial, desse entendimento de como funciona a ideia de equação, de onde surgiu, como que a gente monta as equações e quais operações que a gente vai utilizar para resolver. Eu vou começar com uma revisãozinha e a gente entra no nosso conteúdo de hoje, tá? A gente viu naquela aula que a ideia de equação é basicamente escrever com letras alguns cálculos, né? Normalmente vocês veem esses desafios assim na internet, ó, com as imagens, né, com alguma coisa, chama logo a atenção e você consegue resolver rapidamente. E aí, quando a gente coloca as letras, o pessoal já diz assim, poxa vida, a matemática já é difícil com número. E quando coloca a letra, meu Deus do céu, ficou pior ainda, professora. Só que a gente precisa entender que, na verdade, é uma tradução daquilo que a gente se empolga para resolver, né? Na hora de um desafio, na hora de uma brincadeira, um amigo manda para a gente resolve, já diz ali, todo mundo querendo acertar. Então, percebe que a ideia da gente montar a equação é que a gente consiga associar essa ideia da diversão, da brincadeira, né, do desafio a uma escrita nesse formato, tá? E aí, como tá facinho, né, eu acredito que todo mundo já sabe quanto é que vale essa estrelinha ou esse X. Vou esperar vocês comentarem, tá certo? A gente viu que a ideia de equação traz a noção de equilíbrio, né? Se é equação, eu vou querer que os valores sejam idênticos, tanto de um lado quanto do outro da equação. E para que isso aconteça, a gente simulou a ideia de uma balança para representar como que a gente ia trabalhar com a equação para a balança ficar equilibrada, né? E aí, quando a gente utilizou essa noção, ó, eu mostrei para vocês naquela aula essa ideia aqui, disse que a balança estava equilibrada e essa noção do cotidiano, lembra que se eu tenho uma balança equilibrada, eu vou ter que os dois pesos nos dois pratos têm que ser os mesmos, né? E para isso, a gente vai igualar esses pesos. Só que a gente faz, gente, isso tão assim fácil, de maneira simultânea, de maneira rápida na cabeça da gente, porque o processo relativamente fácil aqui, né? Eu tenho de um lado 10 quilos, do outro lado eu tenho um pezinho com 7 e uma caixinha que eu não sei quanto que mede isso daí, e aí eu vou dizer, ó, se os dois valores têm que ser iguais, quanto que falta ali no outro prato para que do outro lado seja 10, né? Para que a gente tenha esse equilíbrio aqui. E aí essa soma toda teria que ser 7 mais a interrogação, mais a caixinha, igual a 10. Então, eu botei aqui, ó, qual que é o processo que a gente faz de imediato na nossa cabeça para a gente descobrir esse valor. A gente faz o 10 menos o 7 para dar o 3. Se eu tenho um valor que já é conhecido e todo outro valor do outro lado também é conhecido, basta que eu subtraia e ache essa noção. Aí, como é que a gente pensa nisso? Vê? Primeiro, eu fiz primeiro a leitura da situação do cotidiano, né? Vamos fazer a leitura matemática disso. Ó, a gente pensa intuitivamente nos pesos que são equivalentes. Olha as palavras que começam a surgir. A gente tem a noção de equilíbrio e a gente monta uma equaçãozinha, né? Aqui a gente já coloca a caixinha, deixa a caixinha sozinha, né? E diz, olha, para descobrir esse valor, eu vou pegar esse total e subtrair o 7. Mas, se a gente observar a imagem mesmo, o 7 mais a caixinha, essa coisa que está aqui, ela vai ter que ser igual a esse 10. Então, o 7 mais a caixinha, por que aqui é 10 menos o 7? Então, a gente já fez uma operação inversa, né? Para que eu descobrisse qual era o valor que faltava, a gente fez a operação contrária. Se aqui estava somando, se eu precisava juntar esses dois valores, para achar quem estava faltando, eu fiz uma subtração. Então, veja quantas coisas, de maneira intuitiva, sem a gente nem falar matemática, a gente fez utilizando a noção do cotidiano. Só que agora a gente está afunilando essa ideia para você entender que essa situação toda é traduzida, é escrita através de uma equação, tá bom?
E aí foi o que eu disse, né? O nosso instinto de resolver problemas, nós como seres humanos já temos isso. E o nosso instinto de resolver problemas, atrelado com esse desafio, faz com que a gente crie mecanismos que façam com que a gente chegue naquele resultado, né? A gente cria essa situação. E é isso que eu quero trazer para vocês. A ideia de resolver uma equação, ela é mais natural do que a gente pensa. Claro que existem outros níveis e a gente vai explorar isso aos poucos. Mas eu quero que vocês entendam que a gente já tem essa noção de buscar esse valor e perceber que as operações vão ser invertidas para que isso aconteça, tá bom? Então, ó, equivalência, equilíbrio, equação, né? Tudo com equi no comecinho. A gente tem que esse prefixo aqui, né? Dando aula de português, esse prefixo aqui significa igualdade, né? A gente está igualando esses valores, tá bom? E a equação tem aí a definição dela, ó. Igualdade entre duas expressões que contém pelo menos uma letra que representa um ou mais números desconhecidos. Pelo menos uma letra que representa mais ou, né, um número desconhecido. Então, a gente vai ver isso mais na frente. Nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar com a ideia da equação que representa um único valor para essa letra. E eu quero que vocês comecem a perceber como que a gente vai criar essa ideia de equação, tá? Aqui coloquei alguns exemplos, onde aparece uma letrinha, ó, coloquei meio apagadinho, né? Aparece uma letrinha, aparece letra dos dois lados, aparece letra no lado contrário, e a gente vai começar a arrumar essas equações, tá certo? A ideia básica para resolver uma equação é acharmos o valor da letra para que a expressão seja verdadeira. Então, a gente já viu isso, a gente tinha que achar a ideia da caixinha, a caixinha ali representava o termo desconhecido, né, que era a nossa letra, e a intenção ali naquele problema era achar quanto que aquilo ali valia, tá certo? E aqui, ó, trouxe para vocês observarem essa expressão. Billy, deixa bem grandão aí para o pessoal acompanhar comigo. Eu deixei bem clarinho para você perceber que a ideia aqui é focar no processo, mas entender o finalzinho do que isso representa, né? K mais 8 é igual a 50. A gente viu esse processo acontecendo na balança e para poder achar essa solução, a gente fez a operação inversa, né? Eu retirei o 8 do 50 para achar quem que era esse valor do K. O K deveria ser 42. Para que isso teve que acontecer? Olha para aqui, ó. Quando a gente coloca o 42 mais o 8, substituindo o valor que a gente achou para o K, no lugarzinho dele, a gente acha exatamente o valor do 50. E esse 42 é o único número que vai satisfazer essa equação, que vai satisfazer essa igualdade nesse momento, né? Aqui duas perguntinhas no processo de resolução. Qual é o número que mais 8 vai dar 50? Então, a gente começa com essa pergunta. Mesmo sem escrever uma equação, eu poderia perguntar, só falando para você, e você ia pensar estrategicamente nessa composição, nessa organização de operação para poder achar que valor era esse, né? E aqui a gente usou a lógica da operação inversa sem nem perceber, sem nem dar esse nome. Só que a gente está agora trazendo o contexto matemático para isso e eu quero que você enxergue que esse processo está atrelado ao que você já faz, normalmente, tá bom? Se para a gente resolver uma equação a gente tem que achar o valor da letra, essa vai precisar ficar sozinha, né? Deixaremos letras de um lado, números do outro. Faremos as operações inversas quando mudarmos os termos de lado. E concluiremos a equação quando a letra estiver sozinha de um dos lados. Veja que eu coloquei alguns termos aí entre aspas, porque aqui a ideia é que você consiga absorver o conhecimento de maneira mais tranquila. Só que esse valor da letra, ficar sozinha, mudarmos os termos de lado, existem operações e justificativas matemáticas atreladas a ela, tá certo? E aí, no finalzinho da aula, né, da revisão, eu coloquei essa tirinha, uma tirinha do Humor Consciência, né, o Will, super parceiro nosso, ajudou aqui, permitindo que a gente utilizasse a tirinha, e aí ele dizia assim, ó, Tuca, quantos amigos você tem nas redes sociais? Considere que eu tenho X amigos do peito. Aí ele pega e coloca uma enigma, né? Se somarmos 2 ao triplo de X, obtemos 5. Quantos amigos eu tenho? Ô, Tuca, sério mesmo? Calma, Caco. Faz as contas. Você vai gostar da resposta. Aí o Caco vai embora, né? Aí eu pego o Tucaninho e diz assim, às vezes dói saber um pouco de matemática. Será que a gente entende de primeira? Acho que quem já assistiu às aulas anteriormente já deve saber a resposta dessa equação.
mas vamos fazer aqui junto. A ideia é que a gente consiga achar a solução dessa equaçãozinha aqui, né? Montar essa conta para achar quantos amigos o tucano tem. E aí, quando a gente vai montar, se somarmos 2 ao triplo de x, obtemos 5. Para a gente poder resolver, lembra da ideia da operação inversa? Esse 2, ele vai subtrair aqui, então 5 menos 2 vai dar 3. Se esse 3 está multiplicando, a gente vai dividir, né? E a gente vai achar x igual a 1. Então, essa quantidade de amigos que o tucaninho tinha era um amigo só, que era o macaquinho, e o macaquinho não gostou da brincadeira e foi embora, só porque ele criou um enigma de matemática. Poxa, né, gente? Então, aqui, a ideia é que a gente comece a perceber essa ordem, né? Essa tirinha, além da diversão, trouxe essa noção de, se somarmos 2 ao triplo de x, isso vai virar o nosso argumento de aula, tá certo? A gente vai obter 5. Então, de que maneira a gente vai poder utilizar essa ideia de ordem para que a gente consiga montar corretamente as equações, tá certo? E aí eu pego e chamo a atenção para isso, tá? Eu vou passar o comentário para Tiago para ele poder dissertar um pouquinho sobre essa noção de ordem, mas olha o que eu coloquei aqui para vocês. Perceba que a interpretação da ordem das operações é fundamental para que a equação seja montada e resolvida corretamente, tá certo? E aí, Tiago? Então, Briane, é muito importante, né, trazer bem essa questão da ordem das operações, da organização, porque se você perceber, o que a professora Briane está tentando trazer para você é simplesmente o seguinte, que na hora que você precisa resolver uma equação, a primeira coisa que você precisa prestar atenção é que aquilo ali está representando um equilíbrio entre duas partes, né? E esse equilíbrio, ele precisa ser mantido. Então, quando se resolve uma equação, o equilíbrio ele precisa ser mantido do início ao fim. Quando você aplica as técnicas para manter isso em equilíbrio até o fim, essa sequência de procedimentos que Briane nos disse agora é justamente o procedimento que você vai fazer para que se chegue à solução, para que você consiga chegar à solução, tá certo? Então, essa ordem das operações, a ordem dos procedimentos, se você seguir passo a passo, assim como a professora Briane falou, você vai perceber que a solução da equação ela vai chegar, né? Ou seja, você vai conseguir chegar a esse resultado. Tentando fazer o link entre solucionar aquelas equações onde você bateu a vista e consegue, que foi aquele primeiro exemplo que a professora Briane colocou, né? E ela pediu para que o pessoal respondesse aqui no chat, nós já temos resposta aqui, já a gente vai trazer para vocês, que é aquela ideia de você trazer uma equação, manter o equilíbrio, e depois você perceber que equações mais complicadas, onde tem um número maior de letras, um número maior de operações, você vai tentar sempre manter o equilíbrio. E manter esse equilíbrio precisa que você siga a ordem das operações, tá certo? Então, vê, Briane, quem escreveu aqui pra gente foi Vitor. Eu perguntei qual era a escola dele, ele ainda não respondeu, mas ele disse assim, bom dia, o resultado é 5. Olha aí. Vamos ver aqui, a professora Briane vai dizer se a tua resposta está certa, viu, Vitor? Vai lá, Briane. Olha aí, gente, já está funcionando, né? Eu falei no comecinho que a gente estava no ajuste do aplicativo, o Tiago já viu que está funcionando aí, e o Vitor respondeu corretamente, né? Apareceram 3 estrelinhas ali, depois eu coloquei 3 letras X, representando as estrelinhas, e aí a igualdade era 15, né? Então, cada estrelinha ali representava 5, porque 5 mais 5 mais 5 vai dar o 15. Parabéns, o Vitor tá ligado na nossa aula, hein, gente? Voltando para o nosso contexto, a gente tem aqui a continuidade do assunto e eu disse para vocês que a gente ia chamar atenção para essas palavras que vão fazer diferença na montagem da equação. Olha aqui o que eu trouxe. A gente tem, gente, algumas expressões em matemática que relacionam, né, que informam qual que é a operação que a gente vai realizar com aqueles números ali. Olha aí se vocês já lembram dessas informações. A quantidade a mais, a quantidade a menos, quando a gente vai fazer o dobro ou o triplo, quando a gente vai calcular metade ou a terça parte. Então, são palavras que acabam aparecendo para a gente, ou expressões, né, que acabam aparecendo para a gente, que não tem o número necessariamente na escrita.
Aqui a gente tem a intenção de fazer as operações, eu coloquei em azulzinho, mas normalmente essas operações aí ou esses números não aparecem. Aparece a expressão e com o conhecimento que a gente vai adquirindo, a gente vai saber o que aquela expressão ali vai pedir que a gente realize numericamente, tá? Então aqui eu trouxe 2 exemplos para a gente tentar descrever a ordem e a resolução dessa equação, tá? Ali a gente tem assim, ó, o dobro de um número adicionado de 6 é igual a 14. Então, vamos pensar na ordem que a operação está sendo feita. O dobro de um número, dobro significa 2 vezes, né? Adicionado de 6, adicionado significa o mais, vai ter que ser igual a 14. Então, olha aí como é que vai ficar a nossa expressão. 2x mais 6 igual a 14. Quando a gente monta, uma dica é a gente repetir o comando e verificar se aquela ordem ela acompanha a leitura que a gente está fazendo do enunciado da questão. Então, percebe que a gente viu no começo a noção de organizar a equação, respeitando a ordem em resolver de acordo com a noção de deixar a letra sozinha, realizar operações inversas para achar quem é a resposta daquela letra que está faltando ali, tá? Daí o que a gente vai fazer, ó? Mantém-se ali, né, o 2x, a gente tinha 2x mais 6, então a gente vai subtrair no sentido contrário, então 14 menos 6 vai estar ali, a gente vai ter 14 menos 6 igual a 8, e agora, eu vou precisar dividir, né? Coloquei ali para a gente lembrar que quando a gente está fazendo essas operações, a operação está acontecendo dos 2 lados, né? Então, dividindo 2x por 2 e 8 por 2, a gente vai ter x igual a 4. O que x igual a 4 significa, gente? Que se eu colocar 4 no lugar desse x aqui, ó, 2 vezes 4 vai dar 8 e 8 mais 6 vai dar 14. Então, a gente consegue, de fato, perceber que a nossa resposta está correta, porque a gente substituiu na expressão original e a gente achou a resposta idêntica ao que a gente tinha colocado, tá bom? Primeira ideia é de respeitar a ordem e cuidado quando a gente estiver fazendo a resolução. Sempre confere se a sua resposta está correta, tá? Uma outra ideia aqui, ó, uma outra noção de probleminha que eu trouxe é em relação a terça parte do antecessor de um número é igual a 4. Olha novos termos surgindo aí. Antecessor foi uma palavra que eu não coloquei aqui anteriormente, mas com a letra. Como é que a gente representa o que vem antes? Quem é o antecessor desse número? Se eu tenho 5 e quero representar o antecessor dele, que é 4, eu vou fazer o 5 menos 1. Mas se eu tenho um número que eu não conheço, que é o x, por exemplo, o que vem antes dele vai ser o x menos 1. É esse processo lógico que a gente está querendo despertar em você, que você comece a perceber que as coisas que a gente faz numericamente, a gente pode replicar para coisas que a gente faz algebricamente, né? Quando a gente coloca as letras, a gente chama de álgebra, a álgebra da situação, tá certo? Então, vamos botar aqui, ó. A terça parte do antecessor de um número é igual a 4. A terça parte, dividindo para 3, do antecessor de um número, o número é o k, mas o antecessor dele é o k menos 1, é igual a... Eita, botei 14, perdão, era igual a 4. Acho que é um 14 aqui, faltou o número 1zinho. Vamos tomar como 14, tá, gente? Então, é igual a 14. Acho que foi porque ficou idêntico aqui. Só que aqui a gente está dividindo, né? E para que a gente consiga resolver essa expressão, a gente vai multiplicar dos 2 lados. Quando eu multiplico aqui, ó, multiplicar e dividir por 3, a gente está fazendo e desfazendo a operação, né? Então, vai ficar somente o k menos 1. E 14 vezes o 3 aqui, a gente vai ter 42, tá certo? Então, a gente deixou o k menos 1 e o 42. Se está subtraindo aqui, ó, ele vai somar no lado oposto, né, no lado contrário, e a gente vai ter esse k igual a 43, tá certo? Então, a gente percebe que essa noção de ordem, de posição dos números, né, de como que a gente organiza a equação e resolve corretamente, faz com que a gente consiga encontrar a solução baseado nessa leitura do problema, tá? Essas expressões vão ajudar com que a gente consiga perceber com quem que elas estão fazendo nessa operação, com quem que elas estão se relacionando e chegar no resultado correto. Quando a gente tem aqui no começo o dobro de um número adicionado de 6, eu poderia pensar assim, ó, x mais 6, tudo isso, vezes o 2.
Mas aí a gente teria que ter algumas pontuações, algumas ideias, e eu quero que vocês entendam a noção de quando que eu vou fazer uma operação de um jeito e quando que eu vou fazer essa operação de outro jeito, tá bom? Então, a gente já está se aproximando para o finalzinho da aula. A próxima etapa é o comentário com o Tiago. Eu vou revisar com vocês essa noção de operações inversas para a gente fechar essa aula, concluindo essa relação. O que é que eu vou precisar fazer quando no termo tiver adição, subtração, multiplicação ou divisão, né? A operação inversa da adição é a subtração e, consecutivamente, a da subtração é a adição, né? Então, já apareceu aí para vocês todos. E a multiplicação tem como operação inversa a divisão e a divisão tem a operação inversa sendo a multiplicação. Então, esse é um passo bem importante porque a gente utilizou dessas operações todas inversas nos exemplos anteriores para trazer essa solução da equação para a gente. Essa noção de saber bem e manipular essas operações inversas faz com que a gente consiga finalizar o nosso cálculo e acertar qual que é a resposta que está ali. E aí, Tiago, a gente tem mais alguma coisa para fechar nessa aula? Então, olha, muito importante nessas dicas da professora Briane com relação às operações inversas, com relação ao equilíbrio e as técnicas a serem utilizadas, tá certo? Então, qualquer dúvida que você tenha, escreve para a gente, mas tivemos ainda mais interação aqui. Vitor está super participativo aqui, né? Aquela primeira equação que a professora Briane colocou, ele respondeu corretamente aqui, uma equação relativamente difícil, ele deu a resposta certa. Naquela outra de qual é o número tal, ele deu a resposta aqui, quando você respondeu, ele disse, eita, errei. Mas só que eu comentei com ele que ele não consideramos um erro, né? Porque ele tentou manter o equilíbrio, a lógica da equação, Vitor conseguiu desenrolar bem aqui, tá certo? Então, brigadão aí, Vitor, pela participação, tá certo? Ele ainda não respondeu de qual é a escola que ele estuda, mas na próxima a gente traz essa informação, tá certo? Então, participem das aulas, tá certo? Perceba que toda a ideia que a professora Briane trouxe hoje, ela é extremamente importante. Você que está no 7º ano, você vai perceber que o uso das equações como ferramenta para resolver problemas, ele vai aparecer com maior intensidade no 8º, no 9º, em toda a sua vida escolar, ok? Muitíssimo obrigado. Vou pedir para passar para a professora Briane agora para ela finalizar a aula. Bom, gente, finalizando a aula de equações com desafio, eu deixo um probleminha aqui para vocês, ó. Pelo celular, uma aluna diz à outra qual o exercício passado pela professora através de um chat. Qual é a equação que representa a situação e qual a solução dessa equação? E aí elas estão conversando ao telefone e diz assim, né? Pensei em um número e multipliquei-o por 3. Ao resultado, somei 12 e obtive 36. Então, eu vou deixar esse desafio para vocês, verificar se vocês conseguem montar a equação e resolver para a gente comentar no próximo momento, né? Deixa esse desafio para vocês tentarem fechar essa ideia e relembrar a equação, tá bom? Eu fiquei muito contente que o aplicativo está funcionando, com a participação do professor Tiago. Eu espero de verdade que vocês tenham aprendido por aqui e a gente vai se ver mais nas próximas aulas, tá bom, gente? Até a próxima!